Estamos de volta com o nosso podcast Olha Ela! Eu sou a Tassi. E eu sou a B. E hoje a gente está com mais uma convidada maravilhosa. Aliás, nesse mês que comemoramos o Dia da Mulher. Aliás, o mês da mulher. Andréia Vergani, que prazer. Obrigada pela presença. Eu que agradeço estar aqui com vocês maravilhosas nesse podcast, justamente no mês de março. Então, muito especial, né? E não foi combinado, mas era para ser, né? Encontro aí de mulher, começando aí o mês e terminando o mês, falando muito de histórias de mulheres maravilhosas. Não é, Tassi? A Andréia é advogada, eu vou colar. A Andréia é advogada, especializada em Direito Empresarial pela FGV, suplente de vereadora em Florianópolis e líder na assessoria de políticas públicas para mulheres e igualdade de gênero da Prefeitura de Florianópolis. Eu acho que vale a pena ouvir ela contar a história de como ela chegou ali, a jornada dela nessa área da política. Pouca coisa, né, que ela tem para contar. As femininas. Quando a gente para, assim, vem todo um filme na nossa cabeça, né? Porque nunca pensei, vou estar trabalhando dentro da prefeitura, vou estar dentro desse cargo que eu nem sabia que existia. Então, acho que foi me levando para isso, porque realmente hoje eu entendo que é o meu propósito. Mas eu comecei como advogada, sou advogada de formação, e é engraçado porque eu sempre quis ser advogada na minha vida. Desde pequena eu sabia o que eu queria fazer. Então, eu passei em Direito, passei na prova da OAB, eu tinha 22 anos, comecei a advogar, e eu sempre me identifiquei como Andréa, a advogada, né? Então, quando perguntava quem é Andréa, advogada. Isso era eu, naquele momento. E foi por muito tempo. E aí, de repente, veio a maternidade, aí muitas mulheres, eu acho que vão se identificar. E aí, a maternidade, acho que revoluciona tudo, né? Aquelas inquietações que a gente tem, acho que afloram cada vez mais. E depois que veio a Martina, que a Martina nasceu, eu ainda fiquei 1 ano no trabalho que eu estava, mas realmente eu vi que não tinha como conciliar a mãe que eu queria ser, né? Eu já não fazia tanta questão de ser a Andréa advogada. E aí, então, eu pedi demissão. Ela em vai 2020. Com quantos anos a tua Ela filha? estava com 1 ano, não tinha feito 2 anos, 1 ano e pouco. E agora ela tá com? 5 anos e meio. Faz 4 anos isso. Em 2020, janeiro de 2020, foi quando eu pedi, então, demissão. Acho que também muitas mulheres, muitas mães vão se identificar, né? Pós-maternidade. Porque, infelizmente, eu acho que as empresas, a sociedade como um todo, mas as empresas, elas não estão preparadas para receber e acolher mães, né? Após a licença maternidade, infelizmente. E aí, então, eu comecei a estudar o empreendedorismo feminino. Vou estudar o empreendedorismo feminino. Então, o teu start foi a maternidade mesmo? Foi a maternidade. Que legal. E vira aí... muita chave, a maternidade vira muita chave. Né? A gente não se identifica mais com o trabalho e com a profissão que tinha. Né? E daí vem a mulher empreendedora. Exato. E aí eu fico me perguntando, Tassi, será que antes eu era Andréa advogada, ou será que a gente vai absorvendo, às vezes, coisas que colocam pra gente, e aí depois da maternidade a gente consegue realmente se conectar com o que a gente quer, o que a gente é de verdade, e aí vem tudo isso, assim, sabe? Porque muitas vezes eu fico me perguntando o que é, por exemplo, quando eu estava na licença maternidade, eu lembro muito disso, e estava na época de eu voltar para a empresa, eu ouvia muitas pessoas dizendo: vai ser bom, vai ser importante para ti, para ela, tu já deve, né, tá morrendo de vontade de voltar da licença maternidade. E aí, de repente, eu me vi repetindo essas frases. Não, vai ser bom eu voltar. Mas será que era o que eu estava sentindo, ou a gente é bombardeado tanto dessa informação que daqui a pouco tu começa a achar que aquilo é verdade, mas na verdade não é? Eu não queria estar voltando, né, naquele momento, daquela forma, de trabalhar 44 horas, de viajar, enfim, né, a rotina de uma advogada que estava no mundo corporativo. E que queria poder, na verdade, lá no teu coração, ficar mais com ela. Ficar mais com a minha filha. É que tem a romantização, né? Assim, eu acho que tem a romantização antes, durante e depois. Isso é romantizar o processo. Eu não sou mãe, enfim, não tenho filhos, mas eu acompanho muitas histórias das minhas amigas, enfim, e vejo que tem essa romantização de, não, tá sentindo falta, tem que voltar, como se tudo fosse um quadradinho calculado. Vai fazer bem pra você voltar. E não é assim, né? Um bebê com 4 meses em casa. Nossa licença maternidade é muito curta. É muito curta. Isso que já melhorou, já foi pior, né? Isso. Hoje muitas empresas já estão adaptando para 6 meses, pelo menos. Né? Isso. Já foram o que antigamente era 2 meses, sei lá, 60 dias, né? Sim, exato. Europa não faz muito tempo. Europa é 1 ano.
Pensa É, como e tu vive um ano com E tem a questão E do outros pai países também. dois, às vezes é licença parentalidade, né? E daí o casal escolhe de que forma que eles vão usufruir. Que daí, né, não fica a responsabilidade só sobre a mãe, né? E aí fazendo agora, não tinha pensado em falar nisso, mas aí fazendo a retrospectiva, eu lembro toda a ginástica que eu fazia. Então, assim, minha mãe ainda ficou uns meses com a minha filha antes de ela ir pra escola. Então, no meu horário do almoço, eu ia em casa para amamentar, voltava, e aí eu pegava, tava na época também dos patinetes, naquela época tinha patinete, aí para chegar mais rápido em casa eu ia de patinete, voltava. No meio da tarde eu tinha o privilégio de ter minha mãe com a minha filha e tinha o privilégio de trabalhar perto de onde eu morava. Então, de tarde, minha mãe levava a minha filha lá, eu dizia, vou comprar alguma coisa para comer, todo mundo, né, sai do trabalho em algum momento, comprar um lanchinho, eu descia, amamentava a minha filha. Então, assim, isso foi por um bom tempo. Depois ela foi para a escola era perto do meu trabalho, e eu falei que até ela fazer um ano eu ia fazer isso. Então, no meu horário do almoço, eu corria na escola, aquele calor, amamentava, voltava, aquela função toda, né, que eu escolhi fazer, mas dentro também dos privilégios que eu tinha de ter uma rede de apoio, nem todo mundo tem isso, enfim. E aí eu comecei a ver, não é a realidade que eu quero. Então, depois que eu pedi demissão, eu comecei a estudar um pouquinho de empreendedorismo feminino, que eu não sabia nada, nunca tinha pensado em empreender. E aí veio a pandemia. Foi tudo junto? Tudo junto. Nossa. E aí, então, foi quando surgiu Mulheres que Fazem. Porque na pandemia eu estava em muitos grupos de mães e começaram as mães mandando mensagem, a minha mãe tá fazendo bolo para vender, né? Minha tia, minha irmã perdeu o emprego, minha irmã... Então, todo mundo se reinventando e compartilhando ali os trabalhos dessas mulheres. E aí eu vi que às vezes tinha uma vizinha minha que tinha um trabalho incrível e que eu não sabia o que ela vendia, o que ela fazia. Então eu falei, não, vou divulgar esse trabalho, né? Vou ter uma forma de ajudar essas mulheres. E aí foi onde eu criei o Instagram, Mulheres que Fazem Floripa, para divulgar ali o trabalho dessas mulheres. Depois a gente vai deixar no texto esse Instagram, porque é bem legal, assim, porque ele está ativo ainda, né? Então, assim, já dando uma ênfase, que foi um projeto inovador. Depois do teu, assim, surgiu muita coisa, mas o teu foi bem pioneiro, porque pegou o início da pandemia, né? E foi muito legal, porque eu ouvi o relato dessas mulheres, né? Muitas dizendo assim, eu estava querendo desistir do meu negócio. Olha só. Muitas não tinham uma foto, porque eu pedi, me manda uma foto, eu não tenho, não sei quando que eu vou bater, se eu vou conseguir bater a foto, enfim. E aí eu vi que essas mulheres precisavam de rede de apoio. Eu percebi muito isso no Mulheres que Fazem, ele teve muito isso, né? Às vezes as pessoas me perguntavam, como é que conseguiu tanto seguidor tão rápido? Mas eu vi isso, que naquele momento ele foi rede de apoio para muitas mulheres. E aí, coincidência ou não, depois, né, tiveram outras situações. Eu me separei quando a Martina tinha 2 anos e meio, foi um momento muito difícil da minha vida, né, em meio à pandemia, ainda uma filha de 2 anos e meio, uma separação. E eu recebi muita força, foi dessas mulheres. E isso é muito incrível, assim, mulheres que eu não conhecia pessoalmente e que estavam ali, que me mandavam mensagem diariamente, e foi, de verdade, foi isso que me ajudou em muitos momentos, aquele momento que tu tá assim, né, tu recebeu uma mensagem de alguém, né, eu tô aqui, e essa força veio dessas pessoas que eu não conhecia, dessas mulheres que em algum momento se sentiram ajudadas também, acolhidas, e aí me retribuindo tudo isso, né, e são pessoas que eu tenho contato até hoje, como a Tassi, que a gente se conheceu lá. Tudo que tu fez por essas mulheres voltou pra ti em dobro. Então, quando a gente ajuda o outro, dá a mão realmente, né? Dá a mão pra puxar pra cima, que é o que a gente fala sempre, né? Porque a mulher também, às vezes, tem a capacidade de atrapalhar a vida de outra mulher. Muito. Tu fez um movimento que ninguém precisava, era aquela mão estendida e tu foi puxando a mulherada pra cima. Então, isso aí veio pra ti, de uma forma que quando tu mais precisou. E de uma forma muito genuína, né? Muito assim, genuína. Porque nem conhecendo elas e vindo. Eu ia até fazer essa pergunta, a Tassi participou mais desse processo, eu não, né? Eu conheci o projeto depois. Como que ele acontecia, assim? As pessoas iam te dizendo, a Maria faz isso, a Joana faz aquilo, a Paula faz... Como é que foi, assim, essa construção de ir divulgando? Todo mundo chegava para ti ou vinha muito também já de outros que a rede foi crescendo? Como é que foi, assim, lá no início? A estruturação disso, porque tomou um corpo, assim, eu acho que tá muito consolidado esse projeto, né? Primeiro, o que eu pensei? Eu vou chamar primeiro as minhas amigas que eu conheço, que já são empreendedoras, né? Porque tu começa, não tem nenhum seguidor, nenhuma postagem, então, assim, tem que ser aquelas pessoas que... E aí, peguei ali umas 5 amigas que eu conhecia, que, né, já tinham um trabalho, assim,
e comecei com elas. E aí, gente, não dá para explicar. Porque foi muito, as pessoas começaram a vir, e eu lembro que no começo eu recebia no privado, ali por inbox, o trabalho delas, as fotos, e daqui a pouco eu comecei a não dar conta, né? Era muita coisa. Eu imagino. Era muito cadastro por dia. E aí eu criei um Google Forms, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, né? O link. A gente aprende fazendo, não é, Tassi? A gente aprende fazendo. A gente está passando por isso. Não, e aí eu descobri a planilha e eu falei, gente, isso aqui resolveu a minha vida, né? E aí começou a facilitar muito, mas realmente começou a demandar muito, porém naquele momento eu não estava trabalhando. Tinha um tempo. Eu tinha um tempo e era algo que me fazia muito bem e que foi muito legal. Conheci histórias de mulheres maravilhosas, né? Mulheres que eu tenho até hoje comigo. Isso foi há 4 anos atrás, né? Em abril de 2020, então vai fazer 4 anos no mês que vem. E de mulheres que eu fiz amizade e que até hoje a gente mantém um contato e se ajuda e elas compartilham comigo as vitórias delas, enfim. E depois disso, como tu falou, surgiram muitos projetos similares e muitas mulheres vinham falar comigo, pô, eu tive essa ideia, posso lançar, posso fazer aqui em Blumenau, posso fazer em Portugal. Eu dizia, gente, faz, né? Que legal, E onde é que tá já o projeto? Então, tinha São Paulo, Porto Alegre, Blumenau, foi para Portugal mesmo. Ela usou, acho, um nome similar, não sei se era elas que fazem, né? E era muito legal quando vinham me perguntar e eu achava o máximo, porque a ideia era essa, né? De ajudar outras mulheres, valorizar o empreendedorismo feminino, porque é muito solitário. E aí, quando eu comecei a estudar o empreendedorismo feminino, a questão da maternidade eu já tinha estudado, né? Que a gente só se lasca, né? No mundo corporativo, CLT. E aí, quando eu comecei a estudar o empreendedorismo feminino, eu peguei uma pesquisa do Sebrae que diz que nós, mulheres, somos melhores pagadoras, né? Porém, os juros que nos é cobrado é maior. Que absurdo, né? Gente, que absurdo. E o crédito que nos é concedido é menor. E aí aquilo começou a me revoltar mais ainda. Somos 87%, se eu não me engano, de empreendedoras, né? Dentro do empreendedorismo, são 87%, acho que são mulheres. Isso, acho mais que é esse dado aí. É mais de 80%, não lembro exatamente. E aí aquilo me revoltando mais ainda com todas as coisas. E aí junta também... meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos, eu tenho mais 2 irmãs, e minha mãe não tinha rede de apoio aqui a família dela é do Rio Grande do Sul, então eu lembro muito, assim, da trajetória da minha mãe, eu comecei a resgatar isso, sabe, tudo que minha mãe passou, com 3 filhas, né, sem rede de apoio aqui, ela era bancária, então, assim, ela sempre pedia para a carga horária dela ser menor, ser de 6 horas, para ela conseguir dar conta, né, das 3 filhas, enfim. Nunca podia aceitar as promoções, porque tinha que viajar e vou deixar minhas filhas com quem. Meu pai, então, a gente via meu pai de 15 em 15 dias, porque naquela época não existia guarda compartilhada, era a realidade, né? Salvo raras exceções. E eu lembro muito bem de uma época, assim, que a grana era apertada, claro, e que minha mãe, isso há 30 anos atrás, né? Ela alugou um quarto do nosso apartamento para conseguir pagar as contas, né? Para uma mulher que ela conhecia, que veio do interior do Rio Grande do Sul. E aí tu começa a relembrar tudo que minha mãe, enquanto mulher, passou, desde ser estigmatizada naquela época, por ser separada, né? Enfim, e tudo que ela fez. E aí depois que eu tive uma filha, eu revivendo todas essas coisas. E daí fui estudar empreendedorismo feminino e eu falei, não, gente, algo tem que mudar, né? Virar a chave, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E aí foi onde, então, eu já tinha uma paixão pela política, mas lá adormecida, mas sempre gostei. Tu fosse uma estudante ativa, assim, tipo, tu exercitou essa questão política, começou quando? Normalmente começa na escola, né? Ou na faculdade e tal. Como que foi pra ti, assim? Começou quando? Isso, eu sempre tive esse interesse, mas eu acho que era algo mais guardado comigo. Entendi. Mas eu era aquela que escutava Hora do Brasil sempre, indo pra faculdade. Sempre gostei de Hora do Brasil, de falar sobre tudo que estava acontecendo. Você é fora da curva, né? Ninguém gostava. Sempre gostei. É uma das poucas pessoas que eu já ouvi alguém contando que eu ouço um pouco, assim, né? Mas de alguém relatando que realmente escuta Voz do Brasil, Hora do Brasil. Né? E aí, quando eu era pequena, eu dizia pra minha mãe que eu ia ser a primeira mulher presidente do Brasil. Isso eu tinha, sei lá, 8 anos. E aí comecei a resgatar tudo isso. E aí eu já estava, né, advogada, me formei em direito, e falei, não, então vamos pro poder legislativo, né?
E aí, então, em 2020, tudo em 2020, com a pandemia, quando eu saí do meu emprego, montei Mulheres que Fazem, ia ter eleição em outubro. É mesmo, a eleição foi naquele ano, né? 2020, meu Deus, que ano intenso. Que ano intenso. Né, reviravolta. E eu falei, não, eu vou me candidatar, mas eu fiquei bem quietinha, eu falei, as pessoas vão me chamar de louca, né? Então, não avisei, assim, minha família, né? Primeiro eu fui construindo tudo, vendo como é que funcionava, eu não conhecia, não tinha ninguém na política, né? E aí fui vendo, precisava me filiar a um partido político. E aí foi muito engraçado, porque o que eu pensei? Vou pesquisar, tinha que me filiar até abril, vou pesquisar os partidos políticos das últimas semanas de março, né? Não conhecia nenhum partido político. E aí veio a pandemia e fechou tudo. Então eu ligava para os telefones que eu procurava na internet, ninguém atendia. E faltava 48 horas para eu me filiar. E eu sempre falava muito assim com as pessoas da minha família, bem quietinha, né, fazendo tudo sozinha. Falei, não, tem 48 horas para me filiar, gente, ou eu não me candidato. E eu tinha colocado na cabeça que era naquele ano, porque só depois de 4 anos, né? Sim. Então, é um processo que começou daí, né? Isso. E aí, então, eu comecei a mandar mensagem para vereador no Instagram e tal. E aí, eu mandei pro Gabrielzinho. Ele falou, olha, hoje eu tô no Podemos. Porque eu perguntei do PSB para ele. Não, eu nunca tinha ouvido falar do Podemos, enfim. Quer dizer, tinha ouvido falar pouco, assim, mas não conhecia. Novo, né? E aqui em Florianópolis não tinha ninguém eleito pelo Podemos. E aí, liguei para um amigo meu que eu sabia que uma época já tinha sido candidato. E aí... Ele, não, eu tô no Podemos. Eu falei, vai ter que ser o Podemos? Aí eu liguei lá. Sinais. O universo, né? Mostrando o caminho. Mas é engraçado que as pessoas me perguntam, tá, por que tu escolheu o Podemos lá naquela época, 4 anos? Foi o único que eu consegui um contato. Eu e foi indicada. Teve indicação também. E que era pra ser. Não, e eu falando com o presidente lá, que me ligou na hora, daí eu disse assim, tá, mas tu me manda uma foto de que tu fez a minha filiação. Me manda uma foto. Eu queria ter certeza. Eu falei, vai que ele não manda a minha filiação, eu não consigo me candidatar esse ano. E aí foi assim, ele mandou a filiação, mas depois ainda tinha que passar pela convenção. Até então eu só estava afiliada ao partido político. Não sabia como é que funcionava, eu fiquei bem quietinha. Aí quando foi me inscrever nos cursos de política, assim, né, para conhecer um pouco mais mulheres na política, o Renova BR, para entender um pouco mais desse mundo. E aí, quando foi chegando mais perto da convenção, eu falei, bom, ninguém me conhecia, né? Eu falei, não, eu quero ser candidata, enfim. Aí, quando as coisas foram se encaminhando, aí eu comecei a avisar a minha família, assim. Porque não tinha mais como esconder, né? Já estava feito. Já estava feito. E eu lembro que meu pai fala até hoje que ele recém tinha transferido o título dele para São José, ele, enfim, meu padrasto volta de São José, minha madrasta. E ele fala até hoje, ele disse, não, eu não pude votar em ti, porque quando eu fiquei sabendo que tu era candidata... Já tinha passado o prazo. Já tinha passado o prazo, e ele até poderia votar em Floripa, porque o domicílio eleitoral pode ser onde tu tem algum vínculo com a cidade, pode ser teu vínculo profissional, ou a tua residência, né? Não precisa ser só a residência. Então, ele teria essa opção de votar em Floripa. Então, até hoje, ele fala pra mim, não, quando tu me avisou, já não dava nem tempo de eu votar em ti, né? Mas agora vai dar. Agora vai dar. Esse ano todo... Agora eu tô fazendo ao contrário. Esse ano todo mundo sabe, né? É isso aí. E eu acho legal, assim, que o start foi o empreendedorismo, né? Assim, então, acho que a Andréa nos representa muito, assim, né? Assim, porque tu começou vendo que o empreendedorismo era um caminho. Até porque no campo do direito... Né? Não é uma coisa, não se estuda isso, embora todos os advogados, no meu ponto de vista, a gente vai falar mais em outros episódios sobre isso, são empreendedores. Exato. Desde que se formam, vai lá, abre a porta, um escritório. Então eu acho muito bacana, assim, que começou pelo empreendedorismo e aí anda junto, empreendedorismo, e vem que a gente tem muita coisa ainda aqui para falar da André, meu Deus. Mulher que faz, né? Mulher que faz. Mulheres que fazem, Esse projeto eu comentei, que é da pauta feminina da Andréia, é muito importante a gente falar sobre esse projeto, que chama Protocolo Não Se Cale. Eu queria que você falasse um pouquinho desse protocolo, como surgiu essa ideia. Foi muito ativa no Carnaval também. Fala sobre violência doméstica. Então, temas difíceis também, né, de abordar. Isso. Conta um pouquinho. Eu ia dizer para a André, eu só ia pedir para te contar junto, então, como é que foi essa caminhada depois ali? Como tu chegou na prefeitura para assumir esse trabalho que tu faz hoje? Assim, se tu puder contar isso. É tudo junto. Atropelei. Não, é porque anda tudo junto, né? Uma coisa é decorrência da outra, mas aí, né, foi logo depois que tu foi para a prefeitura? Como é que foi essa trajetória? Então, aí eu me candidatei em 2020. E aqui eu quero fazer um ponto com o empreendedorismo feminino. Eu me candidatei em 2020. Eu separei logo após a eleição. E é muito incrível como a gente percebe que é difícil encontrarmos homens que apoiem os nossos projetos. E eu falo isso porque eu vejo muito isso no empreendedorismo feminino.
A mulher, ela vai trabalhar no negócio dela depois que todo mundo foi dormir, tá todo mundo de banho tomado. Sim. E é tratado dentro da família, em regra, né, gente? Não é, mas em regra eu vejo muito isso. Como é aquele bico, aquela coisinha que não vai dar certo, aquele passatempo. Ninguém investe nessa mulher. Então, por isso que muitas vezes o empreendedorismo feminino, ele não dá certo, a mulher acaba abandonando aquilo que ela começou. Ela não tem rede de apoio. E eu senti muito isso na minha campanha. Então, assim, eu não tive apoio do pai da minha filha. Se precisasse ficar com ela para fazer uma live, isso era ele ficaria com ela por qualquer outra razão. Mas quando tinha a questão da minha, né, do meu propósito, do meu objetivo, isso mudava. Eu não sei nem se, provavelmente inconsciente, não sei nem se ele tem consciência disso, mas é muito solitário. E é assim como o empreendedorismo feminino também. E eu conversei com outras mulheres que foram candidatas, às vezes nem em questão de política, às vezes ao 5º constitucional, pela OAB, enfim, que no meio do caminho também houve essa separação, porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, por mais que seja 10% do tempo, porque não era, eu ficava, né, ele trabalhava, eu ficava o dia inteiro com a filha, não tinha escola, então eu ficava com ela das 8 às 5 da tarde. Gente, se chegava à noite, eu queria fazer uma live, eu queria tentar fazer campanha, né, do jeito que eu podia, com uma filha de 2 anos e meio, enfim, sabe, e não ter esse suporte, e eu ouvia coisas, né, do tipo, tu tá priorizando, né, a tua carreira, tá deixando a família, tá falhando como mãe, esse tá falhando como mãe é um negócio que até hoje, assim, sabe? Então eu vejo muito isso, às vezes a gente não consegue, os nossos negócios sempre tem que ficar em segundo, em terceiro e em último plano, porque quando a gente fala, não, eu quero isso agora, eu vou atrás disso, parece que... Tu te posicionou e tu assustou? Sim. Exatamente. Mas inspirou também, né? Eu acho que deu um depoimento super, né, para inspirar, para ver que, primeiro, que não é só com a né, a mulher olhar e ver que não é só com ela que acontece, isso é uma coisa meio generalizada, isso que a André falou, eu já ouvi de muitas, eu e a Tassi já conversamos muito sobre isso, porque a Tassi escuta muito isso também, então, assim, acho que ela se identifica e que isso inspire para ver que a caminhada tem que ser nossa. Se a gente não for atrás, se a gente não abrir e quebrar alguns paradigmas e melhorar isso, quem vai fazer pela gente? Esperar o movimento contrário não vai acontecer. Isso. Não, e eu fiz live, eu quero resgatar, né, para esse ano as lives que eu fiz com ela no colo. E eu fiz. Eu lembro que terminou uma live, assim, meu braço ele tava dormente, eu acho que eu não tinha muito apoio aqui que ela tava aqui. Eu falei, eu vou fazer do jeito que der. E eu lembro uma vez que eu atrasei uns minutos para abrir uma live. Isso não te parou, né? Não. Isso, na verdade, hoje que deu gás, né? E eu lembro que a minha irmã mandou uma mensagem assim, a Martina acordou, começou a chorar, porque daí eu tentava fazer depois que ela tinha ido dormir, mas né, não dá pra ter 100% de certeza. Eu marcava às 9 da noite, mas às vezes, quando quer que a criança durma, ela não dorme, né? E aí eu lembro que minha irmã mandou uma mensagem assim pra mim, se tu quiser eu abro a live pra ti. Minha irmã lá em São Paulo, porque ela viu que, tipo, tava no horário da live, acho que eu mandei uma mensagem, tipo, a Martina chorando, eu, meu Deus, o que eu faço? E ela mandou, se tu quiser eu abro. E daí, só dela mandar aquela mensagem, parece que eu já fiquei mais calma, né? Tem alguém aqui que vai me socorrer se não der certo. Mas no fim eu consegui, acho que foi essa que eu fiz com ela no colo. E, enfim, no fim deu certo. E eu acho que isso, no fim, fez as pessoas também se identificarem, né? As mulheres, principalmente. E aí passou a eleição. Eu fiz 826 votos. Eu não sabia, mas isso é muito voto. Eu também não tinha noção, mas é muito voto. E a partir daí, então, eu fui convidada para trabalhar na prefeitura. E quando me convidaram para trabalhar na prefeitura, meu cargo sempre foi, né, advogada de formação, eu sempre tive cargos muito técnicos. Então, eu fui ser assessora jurídica no Procon. E foi muito legal, porque lá há 2 anos amava estar lá. Mas todo lugar que eu ia, evento da prefeitura, eu ia lá, eu batia o pé, eu reclamava que não tinha mulher, e eu batia o pé, e eu era chata, e eu era, né? Até que vieram e me falaram, por que tu não vai para a assessoria de políticas públicas para as mulheres da prefeitura? Eu falei, será? Né? Eu sempre fui advogada, sempre trabalhei com processo, lá no Procon também. E para mim é difícil isso, né? Porque um cargo técnico, eu me considero sempre muito mais reservada. É um processo de aprendizado que eu estou fazendo esse de ser um pouco mais, né, aberta. E eu falei, não, então tá. E aí eu aprendi também na política, a duras penas, que ninguém vai ir lá nos convidar para as coisas, para as reuniões, te oferecer alguma coisa, então tu tem que ir lá bater na porta, tu tem que ir sem ser convidado. E aí eu fui lá pedir, fui lá bater na porta do chefe de gabinete, olha só,
ano que vem eu quero trabalhar com as mulheres. Tá, mas por que você quer trabalhar com as mulheres? Uhum. Não, quero trabalhar. Porque eu já fazia isso de forma voluntária no meu Instagram, né? A minha pauta, é o que me move, são as mulheres, são as pautas das mulheres. E aí ficou aquela sementinha, eu falei, não, então vai lá e pede. Eu falei, não, vou lá e peço. Ninguém vai vir aqui perguntar, ai, olha só, André, você quer trabalhar como assessor de políticas públicas para as mulheres? A gente fica cara de pau. Fica cara de pau, e tem que ficar. Eu ia falar, assim, eu fiquei pensando nisso que tu falou, assim, não tem outro caminho, né? Porque aquela romantização de achar que vai acontecer, que vai bater na porta, ai, olha que legal essa pauta, vem trabalhar com a gente. Não vai acontecer. Então tem que ser na insistência. E os ganhos que a gente teve, né, nos últimos anos, principalmente, os ganhos, inclusive, de mulher poder votar, né? Vamos combinar. Sim. Que a gente comemorou agora 100 anos, né? Isso, não foi nem 100 anos, não, acho que 90 anos, que a mulher, que é um absurdo. Mas isso tudo é decorrência de muita luta, de que alguém que foi lá e ficou insistindo e bate na porta. Então, assim, eu fiquei pensando, assim, do que tu falou agora, o quanto não tem outro caminho. Se depois vem legislação e nos isso são qualquer direito, né? Uma evolução, todos os direitos sobre todos os aspectos, é porque teve uma insistência e vai, insiste, isso é uma evolução, assim. Não é nada romântico esse processo, não, muito pelo contrário. E muitas vezes sendo julgada, né, disso, Sim. daquilo, né, que está na moda agora, principalmente na internet, né, olharem e até, né, críticas, assim, nada agradáveis, assim, né. Então, acho que isso serve para pensar, né, para pensar e entender que se alguma, né, que assistir a gente aqui e se enxergar nisso, entender que sim, que tem que fazer esse caminho. E que quando a gente está ganhando menos e a gente tem menos direitos e aí tem problemas e tal, a gente vai ter que fazer. Né? Principalmente falando nisso no mês da mulher, né? E para mim é difícil, é um processo, porque eu sempre fui daquela que entrava numa reunião, ficava num cantinho ali quietinha para passar despercebida, né? Por isso, meu cargo sempre foi mais técnico, eu sempre fui mais reservada, como eu falei, me considero. Então, assim, hoje não, eu comecei a ter que ir em lugares que não me convidavam, porque não me convidavam, né? E aí, ou eu não vou, eu começo a ir até começarem a me convidar. Tá falando da minha pauta, é importante ter mulher lá. E aí, eu comecei, como a Tassi falou, a ficar cara de pau. Nem sempre é fácil, mas aí, outra coisa que eu acho muito legal de a gente pensar, a gente tem que ter muito claro o nosso porquê. E eu acho que quando eu tive muito claro o meu porquê, por que eu estou fazendo isso, por que eu quero estar lá, por que eu quero estar candidata, aí a gente se apega a isso. Não, eu sei porque eu preciso, né? Se eu quero chegar lá, se esse é meu objetivo, eu tenho um porquê. Então, vale a pena, claro, né? Nada que vá contra os nossos valores, mas ficar um pouco mais cara de pau de vez em quando. Então, eu vou fazer isso. E aí, é isso. E aí foi? E aí fui para esse cargo faz 1 ano e alguns meses. Eu assumi isso em janeiro do ano passado, né? Então, 1 ano e 2 meses. Achei que era mais tempo já, né? Com tudo que tu fez. Nossa. Foi muita coisa em 1 ano e 2 meses. Poxa. Muito feliz, realmente. Eu acho que é um lugar que eu queria estar trabalhando com mulheres, que é isso que eu gosto de fazer. Adoro trabalhar com homens também, mas hoje eu entendo a importância de ter alguém trabalhando pelas mulheres, né? Vendo as nossas pautas, porque não tem como os homens estarem legislando sobre as nossas questões, né? Eles não estão ali. Então, eles não entendem o que a gente passa. Por exemplo, quando eu estou falando aqui com a Tássia, questão de maternidade, enfim, com certeza ela sabe o que é. Teve uma reunião que eu fui falar de violência obstétrica e ninguém sabia o que era, os homens. Eu estava tentando explicar o que era violência obstétrica para eles. Então, como é que eles vão fazer uma legislação sobre violência obstétrica? Que não vivenciam isso, né? Que não vivenciam isso. Na pele. Na pele. Então, tem muitas coisas, né, que precisam ter mulheres lá para falar pela gente, para lutar pela gente. E como é que é a presença feminina na prefeitura de Florianópolis? Ai, gente, eu fico até feliz hoje de falar isso. Ano passado, né, a partir aí do governo Topázio, nessa função de assessor de políticas públicas para as mulheres, eu entrei já quando ele estava à frente da prefeitura. Então, em 350 anos, tivemos a primeira secretária municipal da saúde. A saúde que a gente sabe que é comandada por mulheres, nunca tinha tido uma secretária municipal em Florianópolis. Nossa, a primeira ano passado. Eu não sabia disso. A primeira secretária municipal ano passado de educação
Fabrícia primeira nunca tinha tido a educação também, a gente sabe, É né? uma pauta feminina. É uma pauta feminina de cuidar das mulheres que estão lá dentro de sala de aula, nunca tinha A tido. maioria, Até então não tinha tido Nunca uma tinha secretária tido. mulher na prefeitura. Não. De educação, nem de saúde. Agora, esse ano, ele nomeou a primeira secretária mulher da Fazenda, primeira. Então, hoje, tá praticamente, agora também tem a secretária de Esporte, Cultura e Lazer, Zena Becker, tem a procuradora-geral do município, hoje está praticamente paritário. Antigamente, só tinha uma secretária mulher, normalmente daí é da assistência social, normalmente, né? Hoje Que não é uma pauta masculina. E todas as outras são homens. Então, assim, essa realidade que vinha há muito tempo em Florianópolis. Então, hoje não. E a gente fala de violência contra as mulheres, violência de gênero, né? Eu trabalho muito essa questão da violência doméstica. Só que a violência contra as mulheres, ela começa exatamente quando são negados os espaços de poder. Na privação. Claro, ali já começa. Ela pode culminar, finalizar com uma violência física, ok? Mas ela começa muito antes. Então, para a gente começar a mudar esses números, eu não tenho dúvida de que precisa passar por mulheres nos espaços de poder. E eu fico muito feliz com esse avanço. É claro que falta muito, né? Muitas coisas ainda precisam ser feitas, mas eu tenho certeza que a gente avançou muito aqui em Florianópolis, a gente avançou muito nesse último ano. E começar um avanço local para ir disseminando, expandindo. A gente tem vice-governadora também no estado, né? Hoje também não teve ainda teve governadora? Não teve, né? Em Santa Catarina também não. Enfim, e na política, né, que a gente está falando sobre isso, ainda super restrito, né? É muito. É masculino, né? Se você, não sei hoje, eu não saberia dizer números exatos de percentual de deputadas federais, senadores, mas assim, é muito restrito. Outro dia eu estava vendo imagens na televisão, acho que pautas que estavam sendo discutidas na Câmara, em Brasília, eu falei, gente, é impressionante. Aí, e localmente, até vou aproveitar e falar, que me chamou a atenção, vi uma reunião da Fiesc, semana passada, um evento enorme que teve na Fiesc, frustrante. Eu falei, gente, não existe mulher na frente dessas... e assim, bem legal o plano de desenvolvimento aí para o Estado, né? Econômico, a parte de... várias pautas, assim, né? Com a representação que a Fiesc traz. Eu assim, ó, te juro, eu fiquei impressionada. Eu vi aquilo, assim, passei na TV e vi aquilo... Gente, não pode, precisa, porque eu acho que a soma, eu acho que, né, o masculino e o feminino se somam muito, veem as coisas com um olhar diferente e essa soma é muito saudável. Isso em qualquer espaço de trabalho, em qualquer espaço. É importante lembrar que a mulher não veio para competir, porque o homem se sente acuado porque ela chega com um posicionamento mais forte, mas não, o perfil vai trabalhar junto. Exato. Né? Ninguém quer tirar o cargo de ninguém, ninguém quer tirar o espaço de ninguém, a gente quer ser também reconhecida. Exatamente. Um reconhecimento, eu acho que aí, e as possibilidades, né? Ter as possibilidades de... E aí, tu falou de números e eu vou trazer aqui porque é chocante, né? Em termos de representatividade feminina política no Brasil, a gente pede para o Afeganistão, a gente pede para a Arábia Saudita. Aqui na América Latina, a gente só não pede para o Haiti e para algum outro país. A gente está muito atrás. O Brasil está muito atrás. A gente não chega a 20%. Em 2020, quando eu me candidatei, só tinham tido 7 mulheres vereadoras em 350 anos. Eram 22 homens e uma mulher, não chegava a 5%. De 2020 para cá, ainda bem, naquela última eleição, a gente conseguiu eleger mais mulheres, mas assim não chega a 20%. Então, assim, tem uma teoria que fala, a teoria da massa crítica, que quando a gente não tem 30% de lideranças naquele posicionamento, tu não consegue nem fazer barulho. Então, assim, não adianta ter 15%. Como é que a gente poderia fomentar essas mulheres que têm essa tendência, que têm essa coisa, como tu veio com essa coisa da política, né? Como a gente poderia fomentar? Votem em mulheres, em primeiro lugar. Mas a gente quer mais mulheres para votar. Isso, mais mulheres para votar. Precisa passar pelos partidos políticos. Enquanto os partidos políticos não entenderem a importância, né? Porque muitas vezes, e aí é uma visão minha, eles não vão atrás de mulheres fortes. Porque vai tirar aqueles homens que estão lá há 7 anos se elegendo. Então, acho que eles vão lá e vão vir, vamos chamar, sei lá, Andréa Vergani, o meu partido, que tem condições de se eleger e tirar esse daqui que tá... Não, vamos chamar alguém que não se interessa por política, uma mulher que vai vir, infelizmente, para cumprir a cota. Eu ia dizer, para cumprir a cota. Então, a gente vai ter que trabalhar os partidos políticos. Sim. Sabe o que acontece muito, gente? Aqui eu tô falando de uma maneira geral, tá? Brasil.
Existe 30% ali da verba, né, dos partidos tem que ser destinada a candidaturas femininas. Vocês sabiam disso, gente? Eu acho bem importante a Andréia dar uma reforçada. Não sei se vocês sabem, mas sim, existe. E aí, de novo, eu vou bater na tecla que se não for o caminho da legislação, as coisas não acontecem. Teve que entrar a legislação para garantir isso. E aí, é o que ela está falando aqui, que às vezes vão lá e buscam um perfil de mulheres só para cumprir aquela regra que se coloca, sabendo que talvez a chance daquele perfil, né, de mulher se eleger é baixa. Isso é um absurdo. É um absurdo. É um e absurdo. Sabe o que acontece? A verba, ela entra quando está acabando a campanha. Aí na última semana, às vezes no penúltimo dia, entra um dinheiro na tua conta. E aí, eu, por exemplo, não vou gastar por conta sem saber, né? Eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. Eu não sei, que eles podem prometer muita coisa e não cumprir. Mas, enfim, às vezes, faltando 24 horas para a eleição, eles depositam dinheiro sem avisar as mulheres que foi depositado o dinheiro, que se a mulher não gastar o dinheiro, volta para o partido. Então, eles vão lá para cumprir a legislação? Não, eu depositei, mas ela não usou a verba, voltou para mim. A mulher nem soube que entrou o dinheiro na conta dela. Então, assim, são muitas coisas que são feitas, né, que acontecem dentro desse mundo e que a gente precisa mudar. E desde essa questão, por exemplo, a maioria muitos candidatos, por exemplo, nas últimas legislaturas eram intendentes de bairro, eram secretários municipais, mas nesse cargo só tinham homens. Então é muito, como é que eu me candidatei sem ter exercido um cargo público, político, eu nunca tinha exercido. Só que eu não estava dando entrevista toda semana na televisão. Né? E isso conta, porque eles estão sempre na televisão, né? Se perguntar ali o secretário, porque ele está falando que obra está fazendo, enfim. Então, se nesses cargos só tem homens, se o intendente dos bairros são sempre homens, são sempre eles que vão se eleger. Então, também começa por abrir esses espaços que hoje estão sendo abertos para as mulheres, né? Para a gente ter mais visibilidade, para a gente poder mostrar o nosso trabalho. E passa por muita coisa aí dentro dos partidos políticos apoiarem. A nossa sessão da Câmara de Vereadores, por exemplo, a sessão é às 4h. Tassi, como que você faria se você fosse vereadora e as sessões fossem às 4h? Quem quer pegar seu filho? Quando a gente pega a criança às 5h30, impossível, impraticável. Então, se você for mãe solo, você não consegue. Se você for uma mãe solo casada, você não consegue. Porque daí você vai ter que sempre pedir para alguém pegar. Para os homens isso é automático. Eles não precisam, né, se explicar que não vão chegar em casa a tempo de pegar a criança. Então, assim, é muita coisa que precisa ser alterada. Lembra que teve também uma polêmica um tempo atrás para falar que não tinha banheiro feminino, era recente, dentro do plenário ali das Câmara de Deputados, eu acho que era, né? Vários espaços públicos, vários. É claro, aquilo não é pra gente. Então não vai ter um banheiro com trocador, não vai ter, né? Eu tô ficando cada vez mais chocada. São revelações muito importantes até pra gente se conscientizar, mulheres que nos assistem também, que a gente tem espaço, mas a gente tem que lutar por eles. A gente tem que lutar por eles. A gente tem que se unir. E quando a gente chegar lá, que a gente puxa outras mulheres com a gente também. Primeiro a caminhada, toda empreendedora falou aqui que é solitário. Mesmo tu tendo assim, eu tenho uma agência, eu tenho uma parceira, eu tenho isso aqui, não, tu tá empreendendo teu negócio, tu tem que tocar. É muito mais solitário. Né? Todas as demandas femininas são mais solitárias. E aí, quem vai mudar isso? A gente conversava isso antes de começar a gravar aqui. Somos nós. Somos nós. E quando a gente montou, né, esse projeto do podcast, é porque eu e a Tássia, né, nós somos amigas há muitos anos, mais de 20, mas assim, da pandemia para cá, a gente começou a falar muito disso. O que a gente pode fazer para ajudar as mulheres empreendedoras? Exato, porque a gente viu muita história, assim, eu moro no norte da ilha, a Tássia mora no sul da ilha, fora a rede de amigas que a gente tem, e a gente pensou, o que a gente pode fazer? E o nosso objetivo aqui é focar o empreendedorismo feminino e trazer informação, porque aí eu vou fazer um gancho com o que a Andréia está falando. Para mim não tem outro caminho. Eu venho tenho minha trajetória aí dentro da educação, e hoje, esse final de semana, eu fiquei refletindo, esse é o caminho, é informação, 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 informação. Nunca é demais falar sobre isso. Precisamos falar mais, precisamos propagar mais, e
todas, não é assim, ai, que papo chato elas, olha o que elas estão falando de política. Não, gente, a gente precisa falar. Porque se você hoje, que está nos assistindo, tem vários direitos aí assegurados e conseguiu vários ganhos de todos os tipos, é porque teve alguém que foi lá e fez e comprou briga e bateu, né, bateu na mesa e disse, não, a gente precisa evoluir. Então, assim, acho que não tem que romantizar, não tem que revoltar, mas tem que fazer. Né? Eu vejo dessa forma. Não é nem um extremo, nem o outro, porque essa romantização do empreendedorismo feminino, a gente falou também isso aqui já, né? Que se romantiza, está muito bonito assim falar, mas não é isso. Mas também não é na revolta, é o fazer acontecer, né? E de forma leve, que é isso que a gente é. A nossa essência é leve, nós somos mulheres. Né? Vocês estão assistindo aqui a Andréia falando, a Andréia é uma política. Olhem, né, a forma como ela se coloca, é leve, porque essa é a nossa essência feminina. Penso eu assim, então eu desde já assim vou desejar assim, né, que tu inspire muitas mulheres. Fiquei me lembrando quando eu dei aula no curso de assessoria parlamentar há muitos anos, agora veio isso na minha cabeça e praticamente fui professora só de alunos homens, a maioria assessor dentro da Assembleia dos Deputados. Eu estou falando aí de 2008 ou 2009, não vou lembrar. Eu dei aula de marketing político. Né? E gosto, é um tema que eu também gosto, assim, falava mais, hoje falo menos, mas assim, desse tema, já dei aula disso, mas enfim, o quanto, fiquei pensando agora, gente, quem eram as alunas mulheres que eu tinha naquela turma, pouquíssimas, que são minhas amigas até hoje, né? Então, tem assim, um amplo caminho, que tu seja uma grande incentivadora dessas mulheres que têm essa vozinha lá dentro chamando de pautas e que talvez te ouvindo se encoraje, porque ela nos representa, né? Ela nos representa. Sim. E a gente aqui é representatividade no sentido de mulheres que a gente se identifica, né? A gente está aqui para defender as questões e trazer à tona, falar sobre esse empreendedorismo, falar sobre esses assuntos, incentivar as mulheres para que estejam nesses lugares. Eu passei por um processo, quando eu fui diretora da faculdade, eu fui a primeira também. Nunca vou esquecer, então, já que estamos falando, a primeira formatura que eu fiz, esses dias ainda eu contei para algumas pessoas, eu chego a me emocionar. Gente, elas ficavam chocadas, assim, olhavam para mim, parecia que eu era um ET sentado na mesa fazendo, acho que foi na mesa no meio de com a Laine, né? E aí tu abre, né, o cerimonial sempre quem preside abre, então eu subia sozinha e ficava sozinha naquela mesa gigante, uma plateia me olhando. Quando eu fui falar no microfone, as pessoas olhavam e diziam assim, nossa, ela sabe falar, tipo assim, era um negócio que a minha equipe comentava, nossa, Betina, porque não é um espaço que está, a reitora, nós tivemos a reitora da UFSC depois que eu virei diretora da faculdade, e isso eu nunca vou esquecer, isso me inspirou muito, assim, e quando eu finalizava as formaturas eu me emocionava, porque geralmente vinha senhoras de idade falar comigo. Isso me chamava atenção, não era assim, da minha faixa etária, eram as avós dos formandos. E diziam, minha filha, chegavam tipo assim a me encostar. Teve cena assim, tu é real. Meu Deus, elas falavam, que lindo, isso me emocionava muito e me marcou muito, assim. E eu falava, isso pra mim era tão natural, ir ali fazia tantos eventos, mas não é. Porque não é um lugar onde você vê mulheres presidindo mesmo. Pega o cenário político, uma mulher presidindo, pega Senado, né? Enfim. Gente, estamos no mês da mulher e nós vamos falar desses assuntos aqui. Não, se a gente parar para ver, tá certo, é muita coisa. Esse ano passado, teve a primeira vez que uma mulher presidiu a Câmara de Vereadores, mas presidiu porque tem o presidente, e aí uma sessão ele se ausentou para deixar uma mulher, não que ela seja a presidente. E assim a gente ainda está faltando em muitos lugares que ainda não chegamos a ser nem as primeiras ainda, né? E que precisamos ser. Eu fui semana passada na posse da primeira presidente da Acrimestre, que é a Associação de Advogados Criminalistas. E assim vai, a gente está começando agora a ser as primeiras em muitas coisas. Então, e aí falta muito ainda para se construir. Estamos construindo, acho que a gente precisa olhar todo o avanço, né? Mas ainda falta bastante coisa, muitos lugares ainda para a gente estar. Eu vou aproveitar, eu vejo a OAB, né, a Andréia advogada, eu vejo a OAB fazendo um trabalho, a OAB tem muita força no cenário aqui, né, no estado, e a OAB em Santa Catarina é muito forte, e no cenário nacional também, e eu vejo muito avanço acontecendo em função de pautas que a questão da própria, hoje a gente tem uma presidente, né, a Cláudia Prudêncio, que é mulher, então acho que ela está inspirando, teve um evento lindo aí na semana passada, enfim, né, agora no mês de março, e
E eu acho que isso inspira, e eles insistem, né? Acho que aí vem o trabalho da insistência, da lei, de querer, de que isso aconteça efetivamente, né? Assim, eu não sei, tu vai poder falar melhor, então, mas eu vejo que a OAB tem contribuído bastante nesse sentido de prezar, tem que ter o mesmo número de mulheres, até na questão, acho que de eleições e tal, né? Isso, com a Cláudia também foi a primeira presidente da OAB de Santa Catarina. E instituíram daí a paridade de gênero nos conselhos, eu acho, nas presidências de subseções também, porque também 90% ou mais eram sempre homens, né? E aí isso implica em várias situações. E se olhar os números de advogadas, tem mais advogada mulher do que homem. Sim. É isso que mais espanta também. Mas ela começou um trabalho, então, legal. Muito, muito. É muito pioneiro também. É que abrindo também. portas, como tu abriu porta na política, eu acho que abriu porta dentro de um órgão muito importante, né? É. E aí, uma das falas dela que me marcou nesse dia que ela falou, que ela assim, que ela foi muito julgada pelas mulheres. E é isso que acontece. E eu sinto também isso, né? E aí a gente conversava antes também. Eu sinto uma abertura do prefeito maravilhosa, incrível, e às vezes a resistência que eu recebo, que eu vejo, são de outras mulheres, e os comentários são de outras mulheres, né? E comentários diversos, não sei, tá querendo aparecer, ou, né? Não agressivo, sei. né? Agressivo, sabe? E é isso, é a gente perceber que não somos concorrentes, né? Somos aliadas, precisamos de mais mulheres, e eu tenho outras amigas candidatas também, que a gente é muito amiga e se apoia. Poxa, se eu tenho alguém que às vezes, não sei, não vai votar em mim e não se identifica com as minhas pautas, por exemplo, poxa, tem a outra colega que eu posso indicar, mas assim, votem em mulheres, tá? Por favor, nessas eleições. Vamos melhorar ainda mais o cenário. Precisamos. Porque a partir disso, outras mulheres vão se candidatar e vão estar lá. E a gente, eu não sei se vocês viram, teve até um artigo que saiu da Cíntia Loureiro, que ela estava como presidente do União Brasil Mulher, se não me engano, e ela pediu agora para sair. Ela assim, não, nenhuma decisão eu era consultada. Eu estava lá só para dizer que eu estava lá, que tinha uma mulher lá à frente. Ela saiu. Ela assim, todas as decisões, eu não era chamada para as reuniões, eu não participava, não opinava em nada, eu estava lá só para dizer que era. E é assim no mundo político. Então, a gente ainda precisa quebrar essas barreiras dos partidos, né? Mas primeiro a gente precisa conseguir se eleger também. E assim vai, é um caminho, mas que a gente está começando e que... E aí o que me vem, assim, te ouvindo, o modelo político precisa mudar, né? Isso não é de hoje. O modelo, todo o modelo político no Brasil, enfim, precisa mudar. E quem sabe lá, essa mudança que precisa acontecer, ela não vai ser desenhada exatamente pelas mulheres. Eu acredito muito nisso. Porque a mulher tem um olhar diferente. Acho que a mulher é menos deslumbrada pelo poder. Né? Assim, eu acho que a mulher, ela tem outras motivações internas, assim. Então, eu acho que talvez o caminho vai ser quando a gente conseguir ter mais mulheres nessas instâncias, nesses cargos de poder, que vão começar a propor jeitos diferentes de fazer política, por exemplo, né? E no sentido mais amplo, assim, porque política se dá em qualquer, né, instituição. Existe política partidária, existe política, né? A gente tem que saber separar as coisas. A gente está falando de política aqui. Existe política partidária. O cidadão vê muito só política partidária e não é assim. Então, eu acho que quem sabe ali daqui 10, não vejo no curto prazo, 20 anos a gente vai ter, né, pautas diferentes, modelos políticos diferentes, justamente pelo olhar feminino, que completa o olhar masculino. Né? Sim. Completar, essa palavra acho que a gente tem que levar em consideração, né? Exato. Não é competir, é o completar. E para as mulheres que derrubam outras mulheres, sinto muito, desculpa, gente. A gente não dá bola para quem fala mal. Exatamente. A gente está fazendo um trabalho bonito, né? Parece que dá mais força, né? Às vezes dá mais força, assim. A gente continuar. E aí, gente, eu vou voltar. Não sei se nós temos tempo, mas a Tassi tinha me perguntado ali do protocolo e nós. O protocolo é muito importante. Não, é porque quando começa a falar de política, é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu gosto. E aí a gente começa, mas eu vou falar então aqui
rapidinho de algumas políticas públicas, enquanto assessora de políticas públicas para as mulheres, porque muita gente não sabe o que faz esse cargo, e eu também não sabia, porque eu acho que falta um pouco disso também, acho que é por isso que as redes sociais hoje são importantes, essa comunicação, de a gente aproximar também, né, o cidadão da política. Então, a gente lançou ano passado, no dia 8 de março, também o protocolo Não Se Cale, similar ao protocolo de Barcelona, daquele caso que aconteceu com o jogador, que todo mundo conhece. E aí foi inspirado naquele protocolo, mas adaptado para a nossa realidade aqui. É um protocolo para estabelecimentos comerciais focados em casa noturna, em bares, mas já tem postos de gasolina me procurando, isso é muito legal. Restaurante também. Restaurante. Poxa, né, se acontecer alguma situação, como que eu vou agir? Né? Meus funcionários não sabem. Então, pedindo para que a gente dê essa capacitação. Foi muito legal a receptividade aqui em Florianópolis. A gente nota que, de fato, os estabelecimentos já percebiam essa demanda, eles que querem isso, né? E é algo que a gente vem implementando gradativamente. Eu até comento que não é todo lugar que vocês vão encontrar uma plaquinha do protocolo Não Se Cale, porque a gente está implementando de forma gradativa e muito responsável, porque precisa ser uma política interna da empresa. Senão não adianta ter a plaquinha de que os funcionários fizeram a capacitação, se o gerente assedia sexualmente a garçonete, e a gente sabe que isso é comum, que isso acontece. Então, assim, a gente faz um treinamento, primeiro a gente chama os proprietários, gerentes, né, uma capacitação presencial, a gente explica o que é. Na verdade, é o básico, não precisaria de um protocolo para isso, né? É você acolher aquela vítima, é você não julgar, é você afastar ela do agressor, é você preservar provas, né? E não tentar abafar o caso e preservar a identidade da vítima, assim, de uma maneira bem rápida aqui, né? Não precisaria de um protocolo para isso, mas infelizmente precisamos. Por exemplo, a gente pode fazer aqui o quanto a Espanha está muito à frente da gente. Não vazou o nome da mulher, não vazou foto da mulher. O depoimento dela agora foi com tela e a voz dela foi distorcida para ninguém identificar ela. O depoimento dela não foi transmitido, todo o resto do julgamento foi. Então, tu vê a importância de preservar essa vítima. O caso ficou conhecido como o caso Daniel Alves, não ficou conhecido como o caso Mari Ferrer, né? Com o nome da vítima. Né? Aqui não estou dizendo se foi comprovado, não foi comprovado, não é isso. É só a preservação da vítima, né? E dentre várias outras situações. E ainda assim, embora a Espanha esteja muito à frente do Brasil, ainda assim, durante o julgamento, a gente percebe que o comportamento da vítima foi o tempo todo colocado, né, à prova. Ela estava dançando, ela estava dançando assim, ela foi provocando, foi pro banheiro, ela já, né, ela aceitou o convite. Então, ainda assim, o tempo todo o comportamento dela foi colocado à prova. E talvez tenha havido condenação, e aí falando lá, né, do caso lá na Espanha, porque ela se comportou, entre aspas, como uma vítima quase perfeita, né? Porque eles buscam o histórico da vítima, gente, né? É uma exposição e por isso que muitas mulheres não denunciam. Daqui a pouco tu vira... daqui a pouco tu vira... Tu tá sendo processada, né? Então, isso inclusive na violência doméstica, né? O que faz muitas mulheres de todas as classes muitas vezes, né, não ter coragem de fazer uma denúncia é isso, né? É o julgamento. É o julgamento. E aí eu vou aproveitar então aqui para dar um recado, que o nosso papel enquanto sociedade, falando ali de violência doméstica, gente, é não julgar essa vítima. Então, eu não vou dizer, tu pediu, de novo, não quero mais ouvir tu falar disso, tu voltou para ele de novo, tu gosta de apanhar. É muito difícil sair de um relacionamento abusivo, um ciclo de violência doméstica. Então, essa vítima, ela precisa de acolhimento. Ela não precisa de julgamento, nosso papel não é julgar, ela vai ter o tempo dela. Porque quanto mais a gente julga, mais ela se afasta. É tudo que o agressor quer. Porque daí ela não vai contar a próxima vez que aconteceu, ela não vai ligar para ti para te contar. E ela vai ficando isolada e as agressões vão piorando.
Então, o nosso papel enquanto sociedade é estender a mão. Olha, eu tô aqui, quando tu precisar, eu tô aqui, tu me liga a qualquer hora. Eu conheço um programa, um projeto, vou até falar aqui onde as pessoas podem buscar, né, ajuda. Se tu quiser, eu vou lá contigo. Se tu quiser, eu converso, vou junto contigo conversar com a advogada. Agora, não é julgar essa mulher. Gente, é tanta coisa que envolve esse ciclo de violência doméstica. As pesquisas mostram que uma mulher ela pode demorar até 8 vezes, né, pode terminar o relacionamento até 8 vezes e voltar. Pode demorar 20 anos para ela conseguir sair de um ciclo de violência doméstica. Então, assim, o nosso papel enquanto sociedade é tentar acolher e orientar e informar essa vítima, mas jamais julgar. E aí, falando aqui, então, em Florianópolis, para que as pessoas, né, a gente precisa falar disso todos os dias, porque trabalhando com isso, eu acho que agora eu tenho noção da quantidade de mulheres que passam por isso. E mulheres que estão do meu lado e que vêm me pedir ajuda. E que eu olho e penso, gente, eu jamais imaginava. Porque é isso, o agressor não tem cara. Normalmente é uma pessoa muito benquista socialmente, né? Sempre. É o cara boa gente, que todo mundo gosta. Então é difícil para as pessoas né, acreditarem. Então falam, tem certeza? Mas foi assim mesmo, né? Então não, a gente não tem que perguntar, a gente tem que ouvir essa vítima. Então, mulheres que estejam passando por algum tipo de situação, existe aqui a DPCAM, que fica na Agronômica, né, que é a Delegacia de Proteção ao Menor, à Criança, ao Idoso e à Mulher, que fica na Agronômica. Aqui em Florianópolis a gente tem o CRENV, que é o Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Lá tem psicólogos, tem assistente social. Essa mulher ela pode ir lá pedir orientação. Não é obrigatório fazer o boletim de ocorrência, né? Muitas vezes essa mulher ela não quer fazer o boletim de ocorrência. Porque ela tem medo, Muitas vezes pode ser, o agressor pode ser delegado, pode ser policial civil, pode ser investigador, pode ter alguém lá dentro. Então a gente também precisa respeitar a autonomia dessa mulher quando ela não está preparada para fazer algum tipo de denúncia. Então a gente tem o CRENV e hoje a gente tem também os grupos reflexivos para as mulheres em situação de violência, como se fosse um grupo, né, de apoio mesmo, que funciona presencialmente na Policlínica da Mulher e da Criança, ou tem modalidade online também. E é um grupo muito legal porque forma essa rede de apoio, porque essa mulher normalmente ela já foi afastada de todo o ciclo de convívio social, né, e que ela pode participar, chama Projeto Ponto Espelhos, em parceria com a UFSC, com o Tribunal de Justiça. Então, assim, né, busquem ajuda, né? A gente sabe que não é fácil, converse com uma amiga, vai no CREM, vai na DPCAM, né? Pedir informação para daí decidir. Não é porque tu tá lá que tu vai ser obrigada a denunciar, porque muitas vezes a mulher não vai porque ela também não quer denunciar, mas pelo menos pedir orientação, saber o que pode fazer, porque tem como romper esse ciclo. Não é fácil, mas tem saída. Florianópolis tem uma casa de acolhimento, onde as mulheres vão para lá com seus filhos, onde elas ficam lá, elas saem trabalhar, os filhos ficam lá, eles são matriculados, né, na escola. Então, existe saída, né? Não que seja fácil, mas existe. Eu perguntaria, vocês sabiam disso? Eu não sabia, eu sabia um pouco, mas muito do que a Andréa está falando eu não sabia. Então, de novo, a gente precisa disseminar isso, a gente precisa informar, porque a mulher sabendo que ela tem onde buscar ajuda, e ela vai ser amparada, né? Ela vai ter essa proteção que ela precisa. Eu acho que é um caminho, a gente precisa, porque as estatísticas, principalmente de violência doméstica, são assustadoras, né? A gente vai deixar todos os contatos embaixo e divulgar também. E aí eu ia perguntar, que a Tassi também perguntou antes desse projeto do carnaval, porque eu acompanhei de perto, né? Eu fiz um carnaval assim mais off, mas eu fiquei vendo muito o que estava acontecendo. E acompanhei muito a Andréa no carnaval e achei, assim, antes de qualquer coisa, quero dar os parabéns, assim, para todos vocês que estiveram na linha de frente, né, estenda isso ao prefeito que deu, né, essa liberdade e apoiou a causa, mas eu achei, assim, muito bacana o que fizeram, porque é uma tradição no carnaval. Acho que a gente tá... E aí vamos falar de coisas boas, né? Eu acho que a gente tá num avanço. Eu fiquei me lembrando de como que era visto o carnaval. E hoje ver um carnaval falando não é não, e localmente teve, e no cenário nacional também se falou muito sobre isso, né? E localmente apareceu muito, a gente teve muito destaque na imprensa, o carnaval belíssimo, eu sou fã do carnaval, assim, adoro. E isso, André, então eu queria falar, contasse, e se tu puder contar uma história, assim, uma bacana não, porque não dá para usar essa palavra, uma história que te chamou muita atenção no carnaval, assim, que tu acompanhou, teria alguma para nos contar, assim? Vamos lá, primeiro fazendo um comparativo, ano passado, então eu assumi em janeiro, então em fevereiro no carnaval do ano passado a gente já tinha feito a campanha, fizemos de novo esse ano,
E eu fiquei muito feliz em ver esse ano a quantidade de órgãos e instituições que também falou do carnaval sem importunação sexual, sem assédio. Eu vi muitas, assim, pelo Instagram. A gente via, sei lá, Ministério Público do Trabalho, OAB, todas as instituições falando disso. Então, acho que é isso que tu falou. A gente vem evoluindo enquanto sociedade, ainda bem. A gente fez uma campanha bem forte do Carnaval Sem Preconceito, Carnaval Sem Importunação Sexual. A gente falou da questão tinha área acessível também para as pessoas com deficiência, muito legal. Gente, foi mais de 400% o número comparado de pessoas com deficiência no passado, que foram no carnaval e esse ano. Então, muito legal, pessoas surdas, pessoas cegas, usuários de cadeiras de roda. A gente fez também o Carnaval Sem Preconceito, incluir a questão do racismo, incluir a questão do capacitismo, do etarismo, né? Então, isso tudo, qualquer tipo de preconceito. Carnaval é para todo mundo, é uma festa democrática, e aí, claro, com responsabilidade, sem importunação sexual. Então, essa foi a campanha toda preventiva que a gente fez, distribuição dos adesivos, dos leques, e a gente também fez a questão se acontecesse alguma situação. Então, a gente tinha uma sala para receber casos de importunação sexual na passarela. Eu vi isso. E também no Bloco dos Sujos. Felizmente, durante as festas não teve nenhum registro de importunação sexual, até porque eu acho que é algo novo, as pessoas, talvez nem todo mundo sabia que houvesse ali esse espaço, mas a gente já ficou muito feliz com esse resultado. E, de fato, o carnaval eu acho que foi um sucesso. O que chamou a atenção ali foi a questão dos furtos de celulares, que é algo realmente, né, que aconteceu bastante. Mas, tirando isso, foi um carnaval praticamente sem violência, de não ter briga, né? Acho que teve diversas questões que ajudaram para isso, de não poder entrar com garrafa de vidro, né? E foi um carnaval grande, né? Foi um carnaval grande nos bairros. Santo Antônio foi enorme o carnaval esse ano, né? Então eu acho que, assim, o saldo do carnaval foi super legal, super positivo. Tomara que ano que vem a gente consiga repetir, diminuindo aí os números de furtos de celulares, que acho que foi o grande vilão do carnaval. Que não é só aqui também, né? Que não é só aqui, é generalizado. E é isso, eu acho que as pessoas estão tendo mais essa consciência, a gente ainda precisa falar muito sobre isso, mas, sim, eu acho que já tem muitos homens que já têm outra visão, né? Poxa, eu não vou encostar, gente, né? Você não pode encostar no corpo do outro sem permissão para isso, né? Muitas pessoas já estão com essa consciência, eu percebo às vezes até no trabalho. Ano passado a gente fez, dia 6 de dezembro, é o dia do Laço Branco, que é o dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Porque normalmente quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente fala com as mulheres, botou né? eles na jogada. E foi muito legal que a gente fez lá com os homens, lá uma palestra na prefeitura. Gente, foi muito legal os feedbacks, teve muita. Eles participaram e eles perguntando às vezes, hoje em dia eu até fico meio assim, qual que é o limite, né? Na dúvida não faço. E foi um bate-papo bem legal, porque eu acho que tem muitas coisas novas que eles também ficam se perguntando, né? Às vezes quando o limite é tênue, não é nada, né, agressivo, às vezes eles também se perguntam, até onde eu posso ir, né? Então, acho que foi um bate-papo bem legal. Eu acho que a gente tem, sim, evoluído. E é com a ajuda deles que a gente vai conseguir mudar, né? Sim. Eu acho que a gente fala aqui das pautas femininas, mas os homens são nossos aliados, né? É a parceria. É a parceria. E eu vejo, assim, na verdade, uma quebra de paradigma, uma mudança de paradigma. É um olhar diferente sobre coisas que até então pareciam normais, né? Isso. A questão do não é não. Era normal, o carnaval era aquela festeira todo, né? Passa a mão, não, e não é assim. Então, assim, a gente avançou, eu acho legal assim, a gente trazer, mas a gente também ressaltar que muita coisa já melhorou. Muita e que coisa. a tua filha, né? O filho da Tassi, todas as crianças que estão aí já vão lidar com isso de uma maneira totalmente diferente. Graças a alguém que veio e começou a trazer essas discussões. A tua filha reconhece a importância do teu trabalho, né? Sim. O que falta conquistar ainda? Mais mulheres na política. Gente, tá anotada Esse é o meu... E eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres lá. E mulheres de partido diferente do meu, de ideologia diferente. Eu nem gosto de falar desse termo ideologia, mas com pensamento diferente. E quando eu vou lá, elas me recebem, a gente troca ideia, elas vêm e me chamam, vamos sentar e conversar sobre isso, não importa se tu é de direita, de esquerda. Gente, a direita das mulheres não tem que ser pauta de um partido ou de um lado, né? É questão de igualdade de gênero. E daí também dizer que quando a gente fala de
igualdade de gênero, a gente não está falando só do direito das mulheres, é dos homens também. Do homem poder chorar, do homem poder ficar em casa com o filho, cuidando dos filhos, ser o dono de casa. Então, assim, não é só das mulheres, é de a gente melhorar a sociedade como um todo, porque o machismo, é claro, o machismo mata as mulheres. Nós somos o 5º país que mais mata as mulheres no mundo. Mas o machismo, ele não é benéfico para os homens também. Eles também têm uma carga muito grande que eles carregam, disso de ser o provedor, de ser o, né? Que é cultural, de não poder, né? Que é cultural. Quantos homens que perdem emprego, às vezes, né, entram em depressão e outras coisas mais. Então, assim, acho que a gente fala de igualdade de gênero para melhorar para todos os lados, a gente tentar um equilíbrio juntos, como a Tassi fala. E é isso aí. Que legal. Nossa, a gente ficaria aqui... Até amanhã. Nossa, falando muito mais, mas eu acho que a gente trouxe, né, uma apoiadora do empreendedorismo, né? A Andréia traz um perfil diferente, trazendo assuntos que a gente até então não tinha falado, mas que são super importantes, falando da política num ano que teremos eleição e que tomara, né, que inspire outras, né, te vendo, e tenho certeza que vai inspirar tanto nessa questão de trazer a pauta do empreendedorismo feminino e todas essas demandas, a violência contra a mulher, e também se inspirar para fazer carreira na política, né? Precisamos de mais mulheres, como vereadora, como prefeito, governadora, deputada, senadora e por aí vai. E também dentro das instituições, né? Que a política também acontece dentro das representatividades. Então, eu acho, nossa, que tenha muita saúde, muita luz aí para esse ano aí, que será intenso, né? E conta com a gente. E conta com a gente. Ai, Núria, só agradecer, né? Porque, pelo espaço, por vocês estarem aqui apoiando. E eu acho que é isso, porque faz um carinho no coraçãozinho da gente. Às vezes o dia a dia da gente é difícil, como é o de vocês, como é das empreendedoras. E aí, quando a gente vem estar entre mulheres, eu acho que isso sempre me renova a minha energia, né? Estar dentre mulheres que estão aqui abrindo espaço, doando o tempo de vocês para incentivar outras mulheres. Então, obrigada pelo espaço, parabéns pelo trabalho de vocês. Com certeza vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas mulheres e é isso que a gente quer. Ui, corre uma lágrima aqui, gente. Meu Deus, obrigada pelo carinho. E eu conheci a André recentemente, a Tassi conhece há bastante tempo, assim. A gente estava aguardando muito, né, para fazer essa conversa contigo, porque realmente o teu movimento me emociona muito, a Tassi também, e ela falava muito em ti, então a gente está muito feliz. E a gente quer, né, vou aplaudir é como que a gente fala, Tassi? Olha ela, né? Olha ela, a Andréia com a gente. Tchau, até o próximo.